Olá pessoal, começando então a nossa última videoaula da sexta semana, e nessa última videoaula a gente vai falar sobre a interpretação geométrica do módulo do produto misto, tá bom? Então quando você calcula o produto misto, você obtém um número, e o módulo desse número tem um significado geométrico muito interessante para a gente. Então imagina que eu forneço três vetores U, V e W, tá? Vetores esses do R3, e esses vetores aqui não são coplanares, ou seja, os três vetores não pertencem ao mesmo plano. Então, preste atenção. Se eu posiciono os três vetores de forma que a origem deles é conhecida, né, a gente tem um desenho semelhante ao que eu fiz aqui. Então, aqui, o vetor V, eu coloquei ele com origem no ponto A e extremidade no ponto B. Então, o vetor V é o vetor AB. Então, o vetor V é o vetor AB. Coloquei o vetor W com origem no ponto A e extremidade no ponto C. Então, o vetor W é o vetor AC. E o vetor U com origem no ponto A e extremidade no ponto D é o vetor AD. Então, o vetor U é o vetor AD, todos eles pertencentes ao R3. Observe que esses vetores, assim determinados, eles, através desses três vetores, eu consigo desenhar um paralelepípedo. Observem bem o que eu vou fazer aqui. Através desses três vetores, vou fazer um vetor do mesmo comprimento do vetor W, paralelamente aqui, só que com origem no ponto B. Tá? Vou fazer um vetor paralelo ao vetor AB, né, que a gente chamou de V, só que com origem no ponto C. Então, a gente vai fazer esse vetor aqui. Ok? Bom, e através disso, vou traçar um paralelepípedo, fazendo com que em cada vértice desse, no vértice C, D e nesse pontinho aqui, a gente tenha um vetor do mesmo tamanho do vetor AD, que a gente chamou de U. Então, vou fazer isso daqui. Bom, então, de forma análoga ao que a gente fez anteriormente, eu vou traçar um vetor do mesmo tamanho do vetor V, né? Vou transladar o vetor V aqui para cima e aí a gente vai fechar um paralelepípedo. Observe, ó. Vou transladar o vetor W, que a gente transladou para cá do mesmo tamanho, né? E o vetor W eu vou transladar aqui para cima também. E agora, o vetor AB, que a gente chamou de V, eu transladei para o lado, agora eu vou transladar para cima e assim a gente vai fechar um paralelepípedo. Bom, qual é o interesse de eu ter desenhado esse paralelepípedo aqui, um paralelepípedo determinado pelos vetores U, V e W? O interesse é que eu quero calcular o volume desse paralelepípedo, usando para isso o nosso produto misto. Então, o típico problema que envolve o produto misto é, dados os vetores U, V e W, calcule o volume, tá, do paralelepípedo por eles gerado. Então, você percebe que três vetores não coplanares geram um paralelepípedo. Bom, para a gente dar continuidade, primeiro a gente precisa entender o seguinte. Se eu tenho o vetor V e W aqui, se eu calcular o produto vetorial VW, né, utilizando a regra da mão esquerda, eu vou obter um vetor que tem a ponta para cima, né? Tem esse sentido e é perpendicular simultaneamente aos vetores V e W. Ou seja, se eu calcular o produto vetorial VW, eu vou obter um vetor assim, ortogonal, que é o vetor V vetorial W. Tá? Esse vetor V vetorial W ele é ortogonal tanto ao vetor W quanto ao vetor V. Bom? Então, tendo entendido isso, observe bem. Esse vetor V vetorial W, ele forma um ângulo com o vetor U, que eu vou chamar de ângulo θ. Tá bom? Então, o vetor V e o vetor W formam 90 graus com o vetor V vetorial W, e o vetor U forma um ângulo θ com o vetor V vetorial W. Tudo bem?
Bom, para começar a entender como que eu vou calcular o volume desse paralelepípedo determinado pelos vetores V, W e U, eu preciso entender o seguinte: como calcular o volume de um paralelepípedo qualquer? A gente aprende na escola que o volume de um paralelepípedo é dado por área da base, que eu chamei de AB, área da base, multiplicado pela altura, que eu chamei de H. Bom, quem vai ser a área da base desse paralelepípedo que eu desenhei, tendo os vetores V, W e U aqui? A área da base, a gente estudou lá que o módulo do produto vetorial corresponde à área da base. Então, a área da base aqui, a área dessa base, é a área do paralelogramo formado pelos vetores V e W, ou seja, a área da base corresponde ao módulo do produto vetorial VW. É a área do paralelogramo formado pelos vetores V e W, tá bom? E essa área eu vou ter que multiplicar pela altura, só que eu não sei quem é a altura ainda. Bom, a altura desse paralelepípedo eu obtenho fazendo o seguinte: vou traçar um pontilhado aqui com ângulo de 90 graus e a altura é exatamente essa medida aqui. A altura é a medida do ponto A até esse pontinho aqui, que na verdade é a projeção do vetor U em cima do vetor V vetorial dado. Tá bom? Então, como obter essa altura? De forma bem tranquila aqui para a gente, se eu calcular o cosseno desse ângulo aqui, o que a gente tem no cosseno desse ângulo? Esse triângulo é retângulo, então eu posso utilizar o cosseno. Observe que o cosseno do ângulo é cateto adjacente, tá, dividido pela hipotenusa. É isso? Quem que é o cateto adjacente nesse triângulo retângulo? É o H, é a medida desse lado. Então, o cateto adjacente é o H, dividido pela hipotenusa, que no caso, ela corresponde ao tamanho do vetor U, que é o módulo de U. Então, o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de U. Só que, veja bem, vou passar o módulo de U para o outro lado multiplicando e isolar o H, porque eu preciso da altura para substituir na fórmula do meu volume. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base eu já tenho, que é o módulo desse produto vetorial, mas eu não tenho a fórmula para altura. Se eu conseguir, aí a gente já tem um mecanismo para calcular esse volume. Então, eu vou isolar o H, justamente porque eu preciso obter o H lá. Se eu isolar o H, eu vou passar esse módulo de U multiplicando pelo cosseno. Então, o módulo de U, que estava aqui dividindo, veio para cá para cima multiplicando pelo cosseno do ângulo. Só que a altura, eu quero que a altura seja um valor positivo, correto? A altura é um número real positivo. E se a altura é um número real positivo, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: esse cosseno do ângulo ele pode dar um valor negativo. Então, para evitar isso, eu vou colocar esse cosseno em módulo também. Então, a altura vai ficar o módulo do vetor U, que é o valor da minha hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo em módulo, para que ele seja positivo, e aí positivo vezes positivo, a altura dá um número positivo. Tá? Então, a altura nada mais é do que o módulo de U vezes o cosseno do ângulo entre o vetor U e o vetor V vetorial dado. Certo? Então, no lugar da altura lá na minha fórmula, eu vou substituir o módulo de U vezes o módulo do cosseno desse ângulo θ aqui. Então, no lugar da altura, vai ter módulo de U vezes o cosseno desse ângulo θ. Agora, observa bem. Então, o volume desse paralelepípedo, né, ele é dado por essa expressão. Agora, eu vou tentar melhorar essa expressão, porque uma das dificuldades que eu tenho nessa expressão é que aparece o cosseno do ângulo. E aí, vai me dar trabalho calcular o cosseno desse ângulo sempre que eu precisar calcular o volume, correto? Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Imagina que eu chamo esse produto vetorial VW de A. Tá? Então, o meu volume do paralelepípedo ele vai poder ser reescrito da seguinte maneira.
vou trocar a ordem aqui só por uma questão didática. Vou colocar o módulo de U primeiro. O módulo de V vetorial W vai virar módulo de A, porque eu chamei o V vetorial W de A. Então, vai virar módulo do vetor A. Então, módulo do vetor A. E o cosseno do ângulo. Perceba que não há diferença do que está aqui em cima para o que está aqui embaixo. Eu apenas troquei a ordem, coloquei o módulo de U primeiro e depois o módulo de A em seguida. Né? Quando a gente tem aqui, o módulo vai dar um número real, o módulo do produto vetorial VW vai dar um número real, o módulo do vetor U dá um número real. E a comutatividade de números reais é válida, então, portanto, eu posso trocar a ordem sem problema algum. Tá? Bom, essa expressão aqui é muito interessante para mim. Por que ela é muito interessante para mim? Bom, a gente viu que quando a gente tem dois vetores U e A, tá? Lembrando, quem que eu chamei de A? O vetor que eu chamei de A é esse vetor aqui, ó, V vetorial W, que é o que eu chamei de A. Esse é o vetor A a partir de agora. Então, quando eu tenho, né, na prática, um vetor A e um vetor U, e eles formam um ângulo entre eles, a gente viu lá nas aulas de produto escalar que como calcular esse ângulo da seguinte maneira. O cosseno desse ângulo, θ, é dado pelo produto escalar UA, então U escalar A, dividido pelo módulo de U vezes o módulo de A. Correto? Essa expressão aqui para calcular o cosseno desse ângulo é o que vai me interessar. Mas vamos lá. Eu vou pegar esse denominador e vou passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, U escalar A. Deixa eu colocar em outro lugar aqui. Então vai ficar assim, U escalar A. Então, o produto escalar dos dois vetores é igual. Vou pegar esse módulo de U vezes módulo de A e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar módulo de U vezes módulo de A multiplicando pelo cosseno. Então, é igual ao módulo de U vezes o módulo de A vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que a gente está trabalhando aqui, né? O H é módulo de U vezes o módulo do cosseno. Ou seja, o H é o módulo de U vezes o módulo do cosseno, justamente porque eu quero uma altura positiva. E aqui, o módulo do cosseno se repete. Né? Então, a gente tem que essa expressão aqui, módulo de U vezes módulo de A vezes o módulo do cosseno, está aqui, ó, módulo de U vezes módulo de A vezes o cosseno. Só está faltando colocar o módulo nessa expressão. Então, colocando o módulo, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar o módulo no cosseno, aliás, vou colocar o módulo na expressão inteira dos dois lados. Então, vai ficar módulo de U escalar A é igual a módulo de U, módulo de A, cosseno θ, tudo em módulo. Percebe? Então, na prática, o que eu fiz foi simplesmente colocar módulo dos dois lados para que fiquem valores positivos, tá bom? Aliás, valores não negativos, né? Só que o módulo de U e o módulo de A já estão em módulo. Então, esse módulo cobrindo toda essa parte da expressão é desnecessário. Eu posso reescrever essa expressão da seguinte maneira. Módulo de U escalar A é igual a módulo de U, módulo de A e módulo do cosseno do ângulo. Percebeu o que eu fiz? Eu tinha o módulo do módulo de U, o módulo do módulo de A, o módulo do cosseno. Bom, para que eu vou calcular o módulo do módulo? Se o módulo já é um valor positivo, não tem necessidade. Então, o módulo do módulo de U é o próprio módulo de U, o módulo do módulo de A é o próprio módulo de A, e ficou apenas o módulo do cosseno, que não estava no módulo. Tá certo? Então, essa expressão, módulo de U, módulo de A, cosseno de θ, ela aparece aqui para mim, ó, módulo de U, módulo de A, cosseno de θ. E essa expressão, ou seja, essa daqui, é igual ao módulo do produto escalar, o A. Então,
O volume do paralelepípedo ele pode ser reescrito de outra maneira. Módulo de U, módulo de A, módulo do cosseno do ângulo entre U e A é a mesma coisa do que módulo do produto escalar UA. Então, módulo do produto escalar UA. Bom, só que no problema eu não vou te fornecer o vetor A, eu vou te fornecer apenas os vetores U, V e W. Então, a gente precisa retomar o que a gente tinha pensado antes. O vetor que eu chamei de vetor A é o resultado do produto vetorial VW. Tá? Então, eu não chamei o vetor V vetorial W de A, V vetorial W não é o vetor A, então, no lugar do vetor A aqui, eu vou colocar V vetorial W para a gente obter uma fórmula melhor. Então, o volume do paralelepípedo é igual a módulo de U escalar, produto escalar, está aqui, com o A. Mas o A é o vetor V vetorial W. Essa linda fórmula aqui, né? Se você analisar bem, o escalar V vetorial W é exatamente o produto misto entre os vetores U, V e W. Né? O produto misto, para quem não lembra, lá na minha primeira aula sobre produto misto, eu falava que o produto misto ele é chamado de misto justamente porque ele envolve os dois produtos, o vetorial e o escalar. Primeiro você calcula o produto vetorial, depois o escalar, e aí você obtém o resultado do produto misto. E, portanto, o volume do paralelepípedo é igual ao módulo. Isso daqui é o produto misto, que pode ser simbolizado utilizando esses parênteses da seguinte maneira. Então, o produto misto pode ser assim simbolizado. Então, se o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo de U escalar V vetorial W, o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto dos vetores U, V e W. Certo? Então, eu cheguei à fórmula aqui, que é o nosso interesse. Tá bom? Essa foi a dedução da fórmula que é importante para a gente. Então, qual é a interpretação geométrica do módulo do produto misto? O módulo do produto misto ele é equivalente ao volume do paralelepípedo formado pelos vetores U, V e W. Sendo os vetores U, V e W não coplanares, eles formam um paralelepípedo, cujo volume é calculado por essa fórmula, que é o módulo do produto misto desses vetores U, V e W. Tá bom? Então, essa fórmula foi deduzida dessa maneira. Então, só para recapitular rapidamente o que a gente fez, a gente sabe que o volume de qualquer paralelepípedo é dado por área da base vezes a altura. A área da base, a gente viu que a base é um paralelogramo determinado pelos vetores V e W, e, portanto, a área da base é o módulo do produto vetorial VW, tá? Que dá a área do paralelogramo. Então, no lugar de área da base, eu coloquei o módulo do produto vetorial. A altura, a gente obteve uma fórmula para a altura, utilizando o cosseno nesse ângulo aqui. O cosseno desse ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o H e a hipotenusa é o módulo de U. Né? E aí eu isolei o H, então ficou o módulo de U, cosseno do ângulo. Entretanto, como a altura eu quero um valor positivo, eu coloquei o cosseno em módulo também. Tá? Então, no lugar do H aqui, eu substituí por módulo de U vezes o módulo do cosseno. Em seguida, tendo obtido essa expressão, eu chamei o vetor obtido ao calcular V vetorial W de A. Então, o vetor V vetorial W virou o vetor A. Então, ficou módulo de U, módulo de A e o cosseno do ângulo que é formado por eles, entre o vetor U e o vetor A, que é o vetor V vetorial W. Bom, mostrei que essa expressão equivale a essa. Eu mostrei isso dizendo que o cosseno do ângulo, a gente viu que é calculado dessa fórmula, U escalar A dividido por módulo de U vezes módulo de A. E aí eu isolei o módulo de U vezes módulo de A, isolei o U escalar A e obtive o módulo de U vezes módulo de A vezes cosseno e coloquei tudo em módulo justamente para eu poder obter essa expressão. Então, módulo de U vezes módulo de A vezes o módulo do cosseno, módulo de U vezes módulo de A vezes módulo do cosseno, é equivalente ao módulo do produto escalar UA. Então, substituir essa expressão pelo módulo do produto escalar UA. A partir daqui, né,
O vetor A, eu voltei ele para o que ele era antes. O vetor A foi o vetor que a gente obteve fazendo V vetorial W. Então, no lugar do A, eu coloquei entre parênteses V vetorial W. E essa expressão nada mais é do que o produto misto dos vetores U, V e W. E, portanto, o volume pode ser calculado como um módulo desse produto misto. Tá bom? Então, essa fórmula eu vou deixar anotada aqui em cima. Tá? Então, o volume do paralelepípedo, né? Deixa eu arrumar um espaço aqui para escrever isso. O volume do paralelepípedo, ele vai ser o seguinte: volume é igual, tá? Vou botar a letrinha aqui só para indicar que é do paralelepípedo. O volume do paralelepípedo é um módulo do produto misto UVW. Então, esse é o volume do paralelepípedo. Bom, a partir do paralelepípedo, uma outra figura pode ser obtida também, e que vai ser de nosso interesse, que é o tetraedro, formado pelos vetores U, V e W. Observe só que eu consigo um tetraedro ao fazer o seguinte. Se eu conectar o ponto B ao ponto C, o ponto D ao ponto B e o ponto D ao ponto C, eu vou obter uma figurinha que é uma pirâmide, uma espécie de pirâmide. Deixa eu fazer com outra cor aqui. Essa figurinha que conecta os pontos A, B, C e D é o tetraedro. Tá? Observe que ele tem 4 faces. Tem a face ADB, tem a face BDC, tem a fase ACD e tem a fase ACB, que é a base. Tá? O volume dessa figurinha, que é o tetraedro, ele é obtido da seguinte maneira. Ele é 1/6 do volume do paralelepípedo. Então, sabendo disso, a gente sabe agora também o volume de outra figura. A partir do volume do paralelepípedo, a gente sabe o volume do tetraedro. O volume do tetraedro, que eu vou chamar de VT, ele é o quê? 1/6 do volume do paralelepípedo. Significa que dentro do paralelepípedo cabe 6 vezes o volume do tetraedro formado pelos mesmos vetores U, V e W. Tá? Então, o volume do tetraedro é 1/6 vezes o volume do paralelepípedo, que, na verdade, é o módulo do produto misto, como a gente deduziu aqui. Então, eu obtive uma formulinha para o volume do tetraedro. Então, agora que a gente já sabe como calcular o volume de um paralelepípedo, um volume de um tetraedro formado por vetores do R3 que não são coplanares, fica fácil da gente executar aqui um exercício, resolver um exercício. Bom, então vamos lá, vamos resolver um exercíciozinho aqui. Vou apagar aqui meu desenho. Então, para exemplificar, eu coloquei o seguinte exemplo. Dados os vetores U de coordenadas 1, 2, menos 1, o vetor V de coordenadas 3, 1, menos 2 e o vetor W de coordenadas 0, 1, menos 1. Então, 1, 2, menos 1 são as coordenadas do vetor U, 3, 1, menos 2 as coordenadas do vetor V, e 0, 1, menos 1 as coordenadas do vetor W. Eu peço que calcule o volume do paralelepípedo formado por esses 3 vetores e também o volume do tetraedro formado por esses 3 vetores. Tá? Então, como é que vai ser o volume disso aqui? Primeira coisa, eu preciso calcular o produto misto.
Depois que eu tiver o produto misto, eu pego o valor dele em módulo, ou seja, o módulo do número que der o resultado do produto misto, e esse vai ser o volume do paralelepípedo. E para calcular o volume do tetraedro, eu pego esse módulo, só que dividido por 6. Bom? Então vamos lá. Calculando o produto misto U, V, W, eu simplesmente vou calcular aquele determinante em que primeiro vem as coordenadas do vetor U, depois vem as coordenadas do vetor V, e depois as coordenadas do vetor W. Então, para calcular esse determinante, você pode calcular da maneira que você achar conveniente. Estudamos em aulas anteriores vários modos de calcular um determinante. Fazendo da maneira mais tradicional possível, utilizando a regra de Sarro, vou repetir as duas primeiras colunas. E aí, calculando aqui, a gente vai ter 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 3 vezes 1 dá menos 3. Menos, agora diagonal secundária. Menos 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. 2 vezes 3, 6 vezes menos 1, menos 6. Fazendo as continhas, menos 1 mais 0 menos 3 dá menos 4. Menos 0 menos 2, menos 2, menos 6, menos 8. Menos 4 menos menos 8, menos 4 mais 8 dá 4. Então, esse produto misto, o resultado dele, a gente viu que é igual a 4. Ok? Então, tendo calculado o produto misto, visto que o resultado é igual a 4, agora a gente pode calcular o volume do paralelepípedo formado pelos vetores U, V e W. O volume do paralelepípedo, deixamos de VP, vai ser exatamente o módulo desse produto misto UVW, conforme fórmulas que nós deduzimos aqui anteriormente. Então, vai ser o módulo do resultado que deu. O produto misto deu 4, então o módulo do número 4. E o módulo do número 4 é o próprio 4. Então, o volume do paralelepípedo formado pelos vetores UV e W é 4 unidades de volume. Tá certo? E se eu pedir para você calcular o volume do tetraedro formado pelos vetores UV e W, o volume do tetraedro, que a gente chama de VT, vai ser 1/6 vezes o módulo desse produto misto. Ou seja, ele vai ser 1/6 vezes o módulo, o produto misto deu 4. O produto misto dos vetores do VW deu 4. Então, o módulo do 4. Ou seja, 1/6 multiplicado pelo módulo de 4, que é o próprio 4. Então, 1 vezes 4 dá 4, isso aqui fica 4/6. É a mesma coisa que 2/3. Então, isso aqui é 2/3 unidade de volume. Então, o volume do tetraedro é 2/3 unidade de volume. Tá bom? Então, 2/3, lembrando que 2/3 é a mesma coisa que 0,66666. Então, aproximadamente 0,67 unidade de volume. Poderia apresentar o resultado dessa maneira também. Tá bom? Então, fiz aqui o volume do paralelepípedo e do tetraedro determinados pelos vetores U, V e W, e agora eu vou calcular o volume do paralelepípedo e também o volume do tetraedro, determinado por 4 pontos que eu vou dar em R3. Através desses 4 pontos, nós vamos obter 3 vetores com a origem coincidindo. Observe. Então, outro problema, outro exemplo. Vamos lá. Dados pontos A de coordenadas 2, 1, 2. O ponto B de coordenadas -1, 3, 1. O ponto C de coordenadas 3, -1, 5. E o ponto D de coordenadas 1, 0, -2. Pede-se. Determine o volume do paralelepípedo formado pelos vetores AB, AC e AD. E o volume do tetraedro,
determinado pelos vetores AB, AC e AD. Bom, então, na prática, é aquele desenho que a gente tinha feito anteriormente. Eu tinha colocado lá pontos AB, AC e AD, e aí a gente viu que esses pontos, esses 4 pontos, formavam um paralelepípedo, e o que eu estou pedindo aqui é para a gente calcular o volume desse paralelepípedo, tá bom? Então, eu vou determinar os vetores AB, os vetores AC e os vetores AD. Todos os vetores têm a origem no ponto A. Então, o vetor AB tem a origem no ponto A, extremidade no ponto B. O vetor AC com origem no ponto A, extremidade no ponto C. E o vetor AD com origem no ponto A e extremidade no ponto D. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vou calcular o vetor AB, vou calcular o vetor AC e vou calcular o vetor AD. Vou apagar aqui para a gente ter espaço. O vetor AB, ele tem suas coordenadas determinadas fazendo B menos A. Ou seja, eu vou pegar as coordenadas do ponto B, menos 1, 3 e 1, e subtrair das coordenadas do ponto A, que são 2, 1, 2. E vamos ver qual é o resultado que eu vou obter aqui. Então, menos 1 menos 2 dá menos 3, 3 menos 1 dá 2, e 1 menos 2 dá menos 1. Então, os vetores, o vetor AB tem coordenadas menos 3, 2, menos 1. Vou determinar as coordenadas do vetor AC, que é dado por C menos A. Então, vou pegar as coordenadas do ponto C, 3 menos 1, 5. E vou subtrair das coordenadas do ponto A, que são 2, 1, 2. É isso? E aí, fazendo a continha, a gente obtém as coordenadas do vetor AC, que são, respectivamente, 3 menos 2 dá 1, menos 1 dá menos 2, e 5 menos 2 dá menos 5 menos 2 dá 3. Certo? Bom, agora as coordenadas do vetor AD são obtidas fazendo D menos A. Então, vou pegar as coordenadas do ponto D, 1, 0, menos 2, e vou subtrair das coordenadas do ponto A, que são 2, 1, 2. E ao fazer essa continha, 1 menos 2 dá menos 1, abscissa menos abscissa, ordenada menos ordenada, 0 menos 1 dá menos 1, cota menos cota, menos 2 dá menos 4. Ok? Então, obtive as coordenadas do vetor AB, AC e AD. Agora, para calcular o volume do paralelepípedo, eu preciso primeiramente calcular o produto misto dos vetores UV e W, que no caso a gente chamou de AB, AC e AD. Tá bom? Então, eu vou calcular o produto misto, tá, dos vetores AB, AC e AD. E esse produto misto é dado pelo determinante, em que primeiro vem as coordenadas do vetor AB, menos 3, 2, menos 1. Depois as coordenadas do vetor AC, 1, menos 2, 3. E as coordenadas do vetor AD, que são menos 1, menos 4. Bom, não vou fazer essa conta aqui para o vídeo não ficar muito extenso. O resultado deu aqui menos 28, o resultado desse produto misto. O resultado do produto misto deu menos 28. Tá bom? Então, façam a conta, calculem o determinante e vejam se o resultado de vocês também vai dar menos 28. Então, vamos lá. Como é que vai ser o volume do paralelepípedo? Formado pelos vetores AB, AC e AD. Então, o volume do paralelepípedo vai ser o módulo desse produto misto que eu acabei de calcular, ou seja, o módulo de menos 28. O módulo de menos 28 é 28 positivo. Como eu estou falando de volume, então 28 unidades de volume é o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores AB, AC e AD, ou seja, determinado pelos pontos A, B, C e D. Tá bom? Qual é o volume do tetraedro, então? O
o volume do tetraedro vai ser 1/6 desse valor que a gente obteve, 1/6 de 28. Ele é 1/6 do módulo do produto misto. Então, ele é 1/6 do módulo de menos 28. Ou seja, ele é 28/6. Simplificando aqui, dá 14/3. Tá? E na prática, eu fiz a continha aí, deu 4,7, aproximadamente 4,7 unidades de volume. Tá bom? Então, fechamos aqui a aula sobre a visualização geométrica, né, do módulo do produto misto. Então, o módulo do produto misto serve para calcular o volume do paralelepípedo e o volume do tetraedro, seja ele determinado por 3 vetores ou por 4 pontos. Beleza? Então, fechamos por aqui. Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima semana de aulas. Um abraço.